muito bem-vindos a mais um encontro do Clube do Branding Além do Digital. E é um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, compartilhando esse conhecimento. Hoje estamos aqui num cenário um pouco diferente, mas nem por isso deixamos de vir aqui ratificar o nosso compromisso de estarmos juntos e passando algumas táticas para vocês em relação a branding, a marketing digital, mindset e empreendedorismo. Vamos para aqueles recados paroquiais de sempre. Assista de preferência no seu computador, coloque seu celular no modo avião e longe de você nesse período que estaremos juntos aqui. Feche outras janelas que estão abertas na sua tela. Pegue seu bloco de notas e caneta, registre tudo o que for importante e pode fazer sentido para a sua marca e o seu negócio. Reserve seu tempo para assistir essa aula até o final. Esteja muito atento e sagaz a cada segundo. Esse tema de hoje pode mudar o curso do seu ano, pode mudar a história do seu negócio. Para iniciar o nosso encontro de hoje, a nossa live, a nossa troca de ideias, eu sempre procuro trazer aqui uma frase inspiracional. E nessa noite de hoje, eu trouxe para vocês uma célebre frase que eu tenho convicção que muitos de vocês já escutaram. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Essa frase é do poeta e dramaturgo francês Jean Cocteau. Tá? Isso tem muito a ver com a nossa vida empreendedora. Infelizmente, no mundo lá fora, nós temos mais pessoas nos desencorajando, nós temos mais pessoas tentando nos convencer de que nós somos fracos, e nós temos mais pessoas tentando nos convencer a desistir dos nossos sonhos. Né? E a gente tem alguns exemplos aí, ao longo da humanidade, de pessoas que, não sabendo que era impossível, foram lá e fizeram. Tá? E eu queria aproveitar e perguntar para vocês, qual que é um principal ingrediente que a gente tira os nossos planos do papel, como que a gente vai reinvestindo isso, como é que a gente realiza grandes sonhos, como é que a gente se expressa na vida? É através do quê? Com dinheiro. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Porque muitas pessoas condenam o uso do dinheiro, ganhar dinheiro, fazer muito dinheiro. Tem crenças populares dizendo que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Entre tantas outras por aí que a gente está muito acostumado a escutar, que fazem com que a nossa mentalidade vai adoecendo, vai ficando mais pobre. Nós vamos ficando mais pobres de mentalidade e nós vamos ficando mais pobres de espírito, sabe? Só que a partir do momento que você vira essa chave, você começa a entender a importância das vendas. E vendas não é uma arte. Quer dizer, vendas não é um dom. Algumas pessoas insistem em dizer que vendas é dom. Ah, aquele cara nasceu para ser vendedor. Tem casos à parte, tem situações específicas. Mas se tornar um bom vendedor tem a ver com uma série de habilidades que é importante, de tempos em tempos, ou a gente revisitar elas, ou para quem ainda não teve esse nível de consciência, você descobrir elas. Como é que eu posso aumentar meu nível de consciência como um vendedor de si próprio, como um vendedor de si mesmo, como senhor do seu destino? Então aqui eu separei alguns insights valiosos para que vocês analisem de forma reflexiva tudo que está sendo abordado aqui hoje e tragam para a realidade de vida de vocês. Seguindo em frente, não se constrói nada sem uma base moral sólida. Isso aqui é um princípio do estoicismo.
não se constrói nada sem uma base moral sólida. Interessante isso, né? A primeira vez que eu tive contato com essa frase foi quase que uma chapuletada, assim. Falei, caramba, como faz sentido, né? Não se constrói nada sem uma base moral sólida. Princípio do estoicismo. Então a gente tem princípios edificantes aí que foram construídos ao longo de séculos, milênios, ao longo da humanidade, que geram resultados. E não adianta nada a gente achar que vai vir um maluco de 17 aninhos de idade no Twitter dizer que é o contrário. Tem uma frase que eu costumo repetir bastante, que é: contra resultados, a opinião pouco importa. Então, assim, se a gente acreditar em algumas falácias que espalham por aí, a gente vai vender, a gente vai, na verdade, entregar a nossa liberdade. A gente vai entregar a nossa mentalidade, aquilo que a gente tem de mais virtuoso, que é a liberdade de pensamento, a liberdade de pensamento crítico. E o que nós veremos aqui hoje? A gente vai ver, entre alguns slides, entre alguns insights, eu destaquei os pontos máximos da aula aqui. Eu gostaria muito que você pegasse seu caderno e a sua caneta e anotasse esses pontos máximos da aula, porque com certeza, aplicando, você vai ter muito resultado com a sua marca. Um deles é o Pacto de Ulisses, depois o Spin Selling, tá? Depois metas SMART e por fim 4 passos para vender melhor. Para provocar a nossa reflexão hoje, eu apresento para vocês essas duas fotografias. Essas duas fotografias, elas têm um intervalo de apenas 100 anos. E aí eu lanço o questionamento: não tem algo de muito errado com essas duas fotografias? O que você acha? Não é estranho olhar duas fotografias batidas em épocas diferentes, num espaço de 100 anos, e a perspectiva ser quase idêntica, ser tudo igual? E a gente está vivendo aí uma revolução tecnológica que, para muitos, pode até atrapalhar o excesso de informação, mas se nós formos inteligentes o suficiente para saber usar isso a nosso favor, nós vamos nos desenvolver muito como empreendedores digitais, como empresários e, enfim, vamos atingir o êxito. Um dos aspectos que é muito importante a gente observar nos tópicos que vão ser abordados nessa aula de hoje é: que tipo de característica eu preciso ter para alcançar o sucesso profissional? O óbvio precisa ser dito, e de vez em quando, por incrível que pareça, a gente esquece do óbvio. E é necessário você vir para um encontro para escutar coisas que talvez você já sabia, mas que vão reforçar a sua internalização em relação a essas características que você precisa ter, botar em prática para ter muito resultado. Porque, como qualquer coisa na vida, se a gente não tiver disciplina, a gente não chega a lugar nenhum. Hoje ainda, eu vi um Reels do Ícaro de Carvalho num podcast com o Joel J. E o Ícaro de Carvalho perguntava para o Joel J: quando foi a primeira vez que você deu a tua primeira pernada numa piscina? O Joel J parou uns 2 segundos, pensou e respondeu: foi aos 9 anos de idade. Em seguida, o Ícaro de Carvalho perguntou: e quando foi que você ganhou a sua primeira medalha importante, ou a sua medalha mais importante? E ele respondeu: foi aos 24 anos. Então vocês percebam, teve ali uma diferença de 15 anos entre o primeiro tibum na água e a medalha mais importante. Tá? Então nós precisamos estar sempre vigilantes a esses conceitos e também sempre famintos, nunca satisfeitos, sempre buscando evoluir e olhando para esse tipo de provocação aqui, nessas imagens de um sistema de ensino que não traz uma inovação, um sistema de ensino que
coloca as pessoas em forminhas, engessa elas, que convence elas de uma falsa estabilidade que não existe. Já diz o grande Flávio Augusto, geração de valor, estabilidade não existe. E a gente vem aí de 3 anos de muitas mudanças repentinas, de pandemia, de guerra, mudanças políticas, e nós temos que estar atentos a isso. E como que eu posso mudar a minha realidade? Ou como que eu posso cuidar da minha realidade? Isso é o que importa. Você cuidar da sua vida, do seu trabalho, dos seus resultados, das suas vendas. Apesar dos avanços tecnológicos, aqui está algo que eu não entendo. Não bastasse olhar para as 2 fotos e ver que quase nada mudou, ainda há a constatação que existem muitas coisas que a escola e a universidade não nos ensinam, que são as virtudes como a capacidade de vender. Uma das principais dores que vejo é as pessoas enfrentarem e passarem por cima de seus próprios sonhos apenas para poder ter uma fonte de renda relativamente boa e poder dar uma boa condição de vida para os seus filhos. E aí a gente aceita o que vier, né? A gente precisa ter um emprego, a gente precisa ter um trabalho, a gente precisa pagar as contas, mas falta esse olhar estratégico, com calma, você revisitar os seus planos, os seus objetivos, né? Mas a gente aceita o que vier quando a gente é seduzido pelo canto da sereia, tá? Pela suposta estabilidade e benefícios. E aí eu falo para vocês, a que preço? Estabilidade essa, em alguns casos, com uma força a mais ou com a ajuda de remédios pesados para auxiliar no foco e na concentração, para chegar lá, obter o cargo almejado, mas o prejuízo vem depois, né? Um preço caríssimo para viver uma vida fantasiosa, porque em algum lugar do passado ficou uma memória na cabeça de que eu deveria ter segurança e estabilidade. Não há dinheiro no mundo que compre a paz de espírito, por isso precisamos viver uma vida com energia e propósito. Se eu fosse compartilhar com vocês algumas das pessoas que me procuraram na minha empresa para ter ajuda nesses quase 21 anos trabalhando com marcas, uma boa parte dessas pessoas, elas eram, do ponto de vista financeiro, muito bem-sucedidas, mas chegou em determinado ponto da vida que a alma berrou, porque ela não estava fazendo o que ela gostava. Aquilo que acendia o brilho nos olhos dela. Lembra? Círculo de ouro? As pessoas compram o porquê você faz, não o que você faz. E aí essas pessoas queriam se reconectar com as suas virtudes. Queriam se reconectar com as suas paixões e transformar isso num negócio. Porque tinha significado para elas, né? Então é muito importante a gente unir aquilo que a gente é bom na técnica, mas aquilo que tem propósito para nós, transformar na vida de alguém. Como que eu posso usar o meu conhecimento para melhorar a vida de alguém, mas também melhorar a minha, eu prosperar com isso. Vou fazer muito dinheiro com isso. E igual eu falei antes, né, a gente precisa desmistificar essa questão de fazer muito dinheiro. Então eu espero que vocês saiam daqui hoje com uma boa noção do quanto que vender é algo muito importante. Que a gente precisa assumir esse papel de vendedor na nossa vida. Nós vendemos as nossas ideias a todo momento, em qualquer conversa, em determinados ambientes. Eu preciso conseguir ser persuasivo, eu preciso conseguir convencer alguém, desde um médico que vai passar um diagnóstico, um advogado que vai defender uma causa, uma nutricionista, um personal trainer, um publicitário. Nós estamos vendendo as nossas ideias a todo momento. Completando essa ideia, eu trouxe aqui uma imagem de uma sereia. Estão vendo a imagem da sereia aí? Por que é importante a gente olhar
para algumas imagens, né, que tem um teor bastante sinestésico, e usar isso de uma forma didática para trazer algumas reflexões, alguns aprendizados. E a imagem da série aqui é para a gente falar de um grande clássico da mitologia chamado Pacto de Ulisses. Talvez alguns de vocês nunca escutaram falar sobre o Pacto de Ulisses, mas ele é muito simples. Ele nos dá a consciência necessária para fazer o que precisa ser feito, sem distrações. Nesse conto da mitologia, ele explicava que um capitão de um navio estava com seus marinheiros e eles gostariam muito de escutar o canto hipnótico das sereias. Só que eles gostariam de atravessar por aquele percurso, mas sem correr o risco de se atirarem no mar e serem afogados ou sequestrados pelas criaturas. E nisso, o capitão ordenou que todo mundo cobrisse os seus ouvidos com cera e depois o amarrassem no mastro. Ou seja, que não houvesse nenhum tipo de distração sob hipótese alguma. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida empreendedora, para a nossa marca, para o nosso dia a dia, para as nossas tarefas, desde as mais simples até as tarefas de profundidade? Porque todo santo dia vão haver coisas tentando te distrair, não só na sua rotina diária, mas nos seus planos e objetivos maiores na sua vida. Algumas coisas vão ser muito sedutórias, vão ser muito tentadoras para que vocês percam o foco e façam o que tem que ser feito, mesmo que isso exija o trabalho depois do trabalho, que você às vezes esteja cansado, louco para ir dormir, descansar, vários finais de semana para fazer o que tem que ser feito. Um post a mais no blog, um post a mais no Instagram, uma aula gravada, um vídeo, um contato com pessoas, participar de uma feira, expandir o seu network. Eu poderia ficar aqui durante muito tempo dando vários exemplos. Alguns eu vou passar para vocês no final dessa aula, mas é muito importante que a gente tenha clareza nas nossas ideias e também clareza na hora das nossas decisões. Então sigam o Pacto de Ulisses. Sigam esse aprendizado para não se distraírem sob hipótese alguma. E por que alguém empreende? Quando eu estava montando essa aula para vocês, eu ia abordar o tema específico sobre a arte das vendas, eu fiquei pensando, né? A gente vende porque alguém teve a sacada, a grande ideia de inventar algo, de inovar, ou ele identificou que tinha uma oportunidade de negócio para oferecer. Então é por isso que as pessoas empreendem. E empreender é muito legal. Vai nos dando cada vez mais esse senso de criar coisas novas. Se você olhar para a sua carreira há um ano atrás e perceber que pouco mudou, tem algo muito errado. Então, a gente empreende porque a gente tem um conhecimento específico em alguma área, a gente é muito bom naquilo que a gente faz e a gente ofertou para o mercado. Ou seja, eu sou muito bom naquilo que eu faço, por que eu não vou oferecer para o mercado? O mercado precisa saber que eu faço isso. Então, eu preciso ter um mínimo de sistema de comunicação. Desde o meu network, os meus amigos, as associações comerciais nas cidades, um bom site, um cartão de visita, né, o meu escritório, o meu Instagram, principalmente as minhas redes sociais, como eu estou transmitindo o meu conhecimento para as pessoas, como eu estou dando pequenas dicas, ativando o sentimento de reciprocidade e principalmente fortalecendo minha autoridade em cima daquele assunto que eu sou bom. Então, esse é o primeiro tópico, né? A pessoa possui conhecimento específico naquela área e ofertou. Nunca se esqueçam, peguem o papel e a caneta agora e anotem para não esquecer. Quem oferece, vende. Às vezes,
o teu negócio está meio parado porque você se acomodou, porque você está esperando só as coisas caírem do céu. Você está esperando aquele lead chegar sozinho no teu WhatsApp, no teu e-mail. Você está esperando a boa vontade que as pessoas te indiquem. Em alguns casos isso não vai acontecer. E se você é muito bom no que faz, quem oferece, vende. Daqui a pouco eu vou trazer mais alguns exemplos práticos para vocês de que quem oferece, vende. Então é preciso ter essa energia também. Não só ficando esperando as oportunidades caírem do céu. E ali, em segundo lugar, a pessoa ela identificou um buraco, ela identificou uma demanda, ela identificou algo que ninguém estava vendo. Ela viu uma grande oportunidade e ela decidiu: eu vou preencher essa lacuna. Eu vou ser um player que vai vir com uma novidade que ninguém veio antes ali. Então, são essas situações por que alguém decide empreender. E aqui a gente tem o célebre Steve Jobs. Passa muita coisa na nossa cabeça quando a gente lembra do Steve Jobs. O quanto que foi disruptivo para toda a humanidade o desenvolvimento da Apple e a sua linha de produtos, né? Desde computadores, celulares, tablets. Hoje em dia já tem relógio, agora tem acho que é o iVision, né? Tem o óculos da Apple. Então, quanta inovação o Steve Jobs proporcionou para o planeta. E lembra que uma vez eu falei, as pessoas não sabem o que querem até que você mostre elas. Isso tem a ver com o que eu acabei de falar. Quem oferece, vende. Então, assim, a gente precisa olhar para essa importância do espírito empreendedor na carreira, sabe? Para não se acomodar com as mesmices, para a gente não cair na vala comum. Quanto maior valor extraído, maior valor gerado, mais as pessoas percebem isso e todos comemoram. Está gerando valor para a vida das pessoas e você está monetizando com isso. E aqui a gente tem o tio Elon Musk, tá? E é outra pessoa emblemática que está assim colocando o seu nome na história, né? Com o desenvolvimento de foguetes, de carros elétricos. E para quem antes acreditava na frase foguete não tem ré, o Elon Musk veio provar o contrário, né? De que o foguete sim pode ter ré e pousar com êxito, sem estraçalhar a carenagem, sem ter desperdícios dentro de uma missão espacial, né? Então isso era algo que deixava muito caro, tornava muito caro as missões espaciais, era a perda de parte do foguete ali que acabava sendo descartado. E ele veio com essas inovações. E a definição de empreendedorismo? A capacidade de identificar oportunidades e inovar. Então essa aqui é uma definição muito simples do empreendedorismo. É a capacidade de identificar oportunidades e inovar. Quais que seriam os nossos próximos passos aí, depois de ter visto esses conceitos iniciais? Eu espero muito que cada um de vocês já tenha praticado algumas mudanças, alguns ajustes no negócio de vocês. Ajuste de posicionamento, tá? Você reformular todo o teu posicionamento, melhorar a tua apresentação, melhorar a tua bio. Em segundo lugar, vem o ajuste da tua imagem, da tua apresentação, tangibilizado pelo design. Isso pode envolver vários pontos de contato da sua marca, desde o seu feed, do seu jeito de ser dentro do digital, até mesmo sua apresentação física, suas roupas, a qualidade das fotografias que você bate, que você gera, que você compartilha no seu feed. Isso vai fazer toda a diferença para transmitir muita credibilidade. As pessoas colocam dinheiro onde elas sentem mais segurança. As pessoas colocam dinheiro onde elas sentem mais confiança. Então, assim, não adianta nada eu querer... muitas pessoas vão criticar. Né? Imagina a seguinte situação. Mesmo que eu ainda não seja empreendedor, eu seja um funcionário, eu esteja trabalhando na empresa onde eu sou funcionário,
e de repente eu decido ir muito mais bem vestido para o trabalho. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que as pessoas, os colegas do meu setor, do meu trabalho, vão imaginar pelo simples fato de eu estar melhorando a minha postura, o meu posicionamento, o meu jeito de ser, a minha elegância, a minha convicção, a minha segurança? O que vocês acham que os meus colegas vão imaginar? Com certeza vão vir piadinhas, vão dizer, tá se achando? Ih, olha lá, tá querendo parecer rico. Esse é o tipo de piada que a gente vai escutar quando a gente decide ser diferente, quando a gente decide transmitir qualidade, quando a gente decide ser diferente do bando. Entendeu? É a maneira como você se porta na vida é o que vai fazer com que as pessoas acreditem em você. Vai fazer com que as pessoas pensem, aqui eu compro. Eu vou fazer negócio com esse cara, porque ele é sério. Eu sinto confiança. Entendeu? Terceiro lugar, o ajuste no ticket e na atração. Muitas pessoas têm medo de cobrar. Muitas pessoas têm medo de cobrar mais. Muitas pessoas têm medo de cobrar aquilo que elas acreditam que elas valem. Por quê? Tem insegurança de ou ficar sem dinheiro ou algum gatilho interno dela gera esse medo todo de olhar para o cliente e fazer um pitch de vendas de 50 mil reais, de 100 mil reais, de 150 mil reais. Por quê? Por quê? Somente quem trabalhou muito na vida, somente quem estudou muito para fazer o que faz e se tornar exímio no que faz, tem o direito de dizer para si mesmo quanto vale o seu trabalho. Se uma pessoa achou caro o seu trabalho, são duas situações. Ou você falhou em transmitir valor para elas, ou ela simplesmente não tinha dinheiro para te contratar e ela não era o seu perfil de cliente ideal. É simples assim. Então a gente não deve se apegar emocionalmente a alguém que não entendeu a nossa proposta de valor. Mas claro, isso também não nos exime de estar sempre atentos no nosso posicionamento, na nossa apresentação e no design e nos nossos tickets e na atração. Como a gente vai falar aqui hoje sobre vendas e relacionamento, né? Agora que passamos pelas nossas primeiras aulas do Clube do Branding, compreendidos pelos conceitos de branding, posicionamento único e conteúdo poderoso, a nossa casa, ou melhor, o nosso perfil, está preparado para partir para algumas ações de vendas e relacionamento. É importante que todo o contexto anterior seja bem fixado para fazer valer o skin in the game, ou seja, você viver na pele todos esses conceitos que a gente está trabalhando juntos aqui no Clube do Branding, que vai muito além do digital. Ou seja, repetir novamente todos os ciclos produzindo conteúdos estratégicos para engajar a audiência e trabalhar as suas ofertas, de forma indireta, gerando muito valor. E esse valor percebido passará por algumas etapas. Nós temos os 4 pilares das vendas. Como eu já devo ter dito para vocês, nós também somos uma marca, nós somos um emissor de sinais. Toda marca emite sinais. E esses sinais, eles vão reverberando no inconsciente das pessoas, no inconsciente coletivo das pessoas. Dependendo do caso, a jornada de compra do cliente vai ser mais longa e ele vai lembrar de você depois de um certo tempo. Mas toda essa movimentação que você faz dentro do digital não é em vão. Tudo que a gente já viu até agora aqui não é em vão. É como se não existisse moeda perdida. Então, é muito comum às vezes a gente desistir de algo porque estamos tendo uma sensação de que está dando errado. Só que dentro do mundo das vendas e dentro do mundo das vendas digitais, a gente tem aqui esses 4 pilares de vendas, que ele passa por conteúdo, audiência, engajamento e vendas. Então, uma grande tática que é se engaja, 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 engaja e no momento certo vende, tá? Você entretém, entretém, entretém e vende. Então é muito comum isso, né? Você
usar diversos meios para fazer com que a tua audiência se conecte com você, que você engaja, entretém, e na hora certa vende. Vende, ou fazendo um lançamento, uma grande oferta, ou simplesmente ofertando, numa conversa, oferecendo. O marketing de atração, ele é 62% mais barato que o marketing tradicional. Essa frase aqui eu tive acesso num período em que eu fui parceiro da Resultados Digitais com o RD Station. Então a gente recebia muito treinamento lá e eu recebi esse índice, né, que o marketing de atração, a gente teve um encontro anterior aí que a gente falou de marketing de conteúdo, né, que a gente trouxe o caso da John Deere, e aqui isso serve de insight para nós. É muito mais barato fazer o marketing de atração do que o marketing tradicional, que você vai espalhar mais aí a tua mensagem, né? E para a gente entender isso, a gente tem, para quem não sabe ainda, para quem não aprendeu ainda a diferença, a gente tem o nosso funil de conversão. E aqui dentro desse funil, ele apresenta ali aquelas etapas que eu já apresentei para vocês. Quais que são a jornada de compra do cliente, que envolve aprendizado de descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. No topo do funil, a gente tem esse conteúdo bastante didático, bem explicativo, tá? Depois ali, no reconhecimento do problema ou consideração da solução, a gente tem os conteúdos de meio de funil, tá? Eles começam a ser um pouco mais técnicos. E por fim, já no fundo do funil, na fase de decisão de compra, a gente tem os conteúdos de conversão, que são com bastante call to actions diretos para você dar uma instrução clara para o teu internauta comprar de você, né? E aqui uma frase bastante provocativa, que tem a ver com a imagem das duas salas de aula do sistema de ensino que despreza uma disciplina que coloca as pessoas na virtude, a disciplina das vendas. E quem não sabe vender está em desvantagem. O famoso, o óbvio precisa ser dito. É uma habilidade que existem milhares e milhares de pessoas que, infelizmente, não dominam ainda, mas não dominam. E quem não sabe vender está em desvantagem. Guardem essa chapuletada para vocês aí, porque é para provocar mesmo. Quem não sabe vender está em desvantagem. E a gente nunca pode achar que já está bom o suficiente lá. Agora eu sou um excelente vendedor, meu Deus, não preciso aprender mais nada. Pelo contrário, a gente tem filmes aí maravilhosos que mostram técnicas de vendas, né? O próprio Lobo de Wall Street tem uma cena lá que um deles pega, acho que foi uma caneta e deu para outro e falou assim: me vende essa caneta. E como que numa simples copy curta, numa frase curta, ele consegue criar a necessidade no outro de ter uma caneta. Numa situação improvisada, numa mesa entre amigos, entre colegas profissionais, né? Então olha só que interessante isso, como é bacana ter esse encontro aqui para ter esse olhar em cima das vendas. Como é que eu posso me tornar um vendedor melhor? Sabe? E anotando os principais insights, os principais tópicos, para que você saia daqui provocado e que com que você haja melhor no mundo lá fora. E é muito ruim quando você trabalha muito e o dinheiro não sobra. Eu acho que todo mundo já passou por isso na vida. É um sentimento muito ruim quando você trabalha muito e o dinheiro não sobra. E é aí que começa a vir a frustração. E por que nós precisamos parar, respirar, às vezes investir numa comunidade, no Clube do Branding, para ter um encontro semanal, para ter um mestre que vai trazer um conceito para nós, que vai fazer a gente sair mais provocado, para mudar, melhorar, testar. E a gente precisa saber vender.
nós precisamos saber vender para não estar em desvantagem na vida. Tá? Saber vender é essencial. Né? Quem não sabe vender está em desvantagem. Deveria ser matéria obrigatória. Porque dá habilidades para as pessoas serem senhoras de si e construir o seu destino no futuro. Né? Elas serem donas do seu destino. Atuando com branding e empreendedorismo, eu vejo quantas pessoas abrem um negócio, mas não sabem vender. Então olha que louco isso. A pessoa quer realizar o sonho da vida dela de fazer o melhor donuts, né? Mas não sabe vender. E aí vem uma série, um pacote de coisas que o empreendedor não sabia que existia quando ele abre um negócio. Ele é muito bom naquilo que ele faz, na parte técnica, mas ele não é bom em marketing, ele não é bom em contratação de pessoas, contratação de fornecedores, ele não é bom em vender, ele não é bom em finanças. E às vezes, em questão de poucos meses, a vida dele parece que está um desastre. Porque ele acreditou naquele sonho de empreender e ter liberdade e de repente ele está trabalhando 14 horas por dia e a vida dele, em vez de sonho, virou um pesadelo. Então é importante que a gente olhe para esses tipos de conceitos e habilidades e revise, ajuste, mantenha-se fiel, como eu falei do Pacto de Ulisses, não se distraia, para que você consiga ir em direção onde você precisa chegar. Saber vender não é dom, não é um dom, é comunicação. Saber vender é pura comunicação. E tem a ver com o teu processo de autoconfiança. Saber vender está intimamente ligado com o seu processo de autoconfiança. Se você observar pessoas que simplesmente não aparecem nos stories, não mostram o seu rosto, não mostram sua cara, tudo bem, eu respeito. Pode ser que elas são introvertidas, mas há de se entender que o jogo mudou e que é totalmente desnecessário eu me conformar com esse estilo de vida que talvez vai me trazer resultados muito baixos, porque o mundo está esperando para escutar a sua voz, o mundo está esperando para receber o teu trabalho, você servir o mundo com as suas habilidades. E por que eu vou ser tão covarde a esse ponto de esconder do mundo o que eu tenho para ajudar eles? Por que eu faria isso? Então, assim, tem a ver com o nosso processo de autoconfiança. Por que eu ficaria nervoso numa reunião? Não me interessa, pode ter o Papa, pode ter o presidente dos Estados Unidos. Por que eu ficaria nervoso numa reunião? Se eu estou sendo convocado ali para mostrar o meu melhor? Se eu estou sendo requisitado ali? E por que eu não vou ter essa autoconfiança toda aqui no Instagram, mostrando a minha cara, conversando com o meu público? E quando você se sente confiante, quando você estuda o seu modelo de gestão, você pode avaliar o que dá certo e o que não dá. Você vai testando. Tudo isso vai sustentar o seu entusiasmo e a sua energia para criar estratégias novas para vender e ser criativo. E é primordial ter um sistema sustentável de alavancagem de vendas. Ou seja, a gente tornar isso mais consciente. Não simplesmente molhar o dedo, jogar para o ar e ficar esperando as coisas acontecerem. Como que eu posso ser mais intencional nas minhas vendas? Como é que eu posso tornar o meu processo de vendas mais previsível? É o que eu vou mostrar para vocês. Primeiro passo é quebrando a barreira do anonimato. Tá? Perdendo a vergonhinha. Perdendo a vergonhinha. Você tem que ser um sem vergonha. Tá? Eu estou muito orgulhoso de vocês estarem gerando valor e construindo o branding de vocês. Agora sim, com um posicionamento claro e forte. E eu percebi a movimentação de alguns de vocês aí, que vocês já publicaram alguns conteúdos estratégicos, como testes e forma de validar na prática o que a gente está vendo aqui. Tá? Vocês tornaram-se mais conscientes de quanto podem expandir essas táticas de atração do público. Estando aqui, romperam a barreira do anonimato, a barreira do medo e do anonimato. Receberam novos poderes e influência.
nós estamos aqui a cada noite compartilhando ideias para receber novos poderes e aumentar o nosso nível de consciência. Tá? Então vocês, com o passar do tempo, vocês vão se tornar mais influentes frente ao público de vocês. E influência vende. Espero que isso seja apenas o início de uma longa, criativa e próspera jornada. E vendas não acontecem por acaso. Tá? Uma venda é o reflexo de muitas ações anteriores. Quando você empregou toda a energia para espalhar o seu marketing, além de, eventualmente, investir em tráfego pago. Hoje, a realidade mudou. Igual eu falei antes, você não pode ficar esperando só indicações e tal. E não só, eu não vou sugerir esperar que vocês fiquem esperando vir novos seguidores apenas com conteúdo orgânico. Conteúdo orgânico, ele vai só até certo ponto. É muito raro algum conteúdo seu viralizar e que isso te traga um público grande, qualificado. Tá? Quem cresce no orgânico são apenas os animaizinhos na selva. Usando de forma consciente o funil de conversão, você pode usar anúncios de topo de funil para atrair seguidores novos, criar a jornada entre descoberta, aprendizado e relacionamento e, por fim, o acontecimento da venda. Tá? Então você pode pegar esses recortes, os teus conteúdos mais educativos, mais acessíveis do ponto de vista do nível de consciência e fazer um bom trabalho de gestão de tráfego e impulsionar eles, você distribuir melhor uma verba aí para com que esses conteúdos tenham mais visibilidade e você acaba atraindo seguidores novos para o seu perfil. E assim, quando a gente vai abrindo mais a boca do nosso funil, tá? Com o número de leads, de oportunidades, seguidores novos, a gente consequentemente vai tornar a nossa venda mais previsível. E para ilustrar, é assim que você vê a sua marca, né? Você é um apaixonado, você é o fundador dela, você criou ela, mas em alguns casos os seus colaboradores podem estar vendo um limãozinho azedo, não veem sua marca com tanto entusiasmo quanto você. E, na pior das hipóteses, e se os seus clientes estiverem vendo uma latinha de lixo? É a percepção totalmente diferente sua ou dos seus colaboradores. Então, um bom trabalho de branding vai fazer com que gere essa equação, com que os valores dos clientes sejam idênticos aos valores da organização, os valores da marca. E nesse caso, é você. Por isso que é importante não ter medo de exteriorizar as nossas opiniões, as nossas ideias, a nossa visão de mundo, porque vai conectar quem tem que conectar. Também para ilustrar, a gente tem o princípio de Pareto. Né? Lembra que em um dos encontros eu falei sobre o princípio de Pareto? Né? Você escolher os seus canais onde você performa melhor, né? E fazer em poucas mídias e fazer bem feito. Tá? Então, por exemplo, você pode ali às vezes escolher o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, tá? E empregar 80% dos seus resultados virem de 20% desses esforços bastante assertivos, bastante cirúrgicos ali. No Instagram a gente já tem aí 45 milhões de usuários ativos, né? Facebook 102 milhões de usuários e WhatsApp cerca de 120 milhões de usuários ativos. Então aqui uma maneira de a gente olhar, poxa vida, eu gosto de usar essa rede social, é a minha rede social favorita, é aqui que eu vou empregar alguns esforços direcionados para ter mais resultado. Conversas hipnóticas. Aqui eu vou trazer para vocês um conceito bem legal sobre conversas hipnóticas. Mas o que são conversas hipnóticas? Vou explicar. As conversas hipnóticas é um meio de você conseguir prender melhor a atenção e passar por alguns aspectos psicológicos dentro da jornada de compra do cliente. Pode ser numa conversa, numa reunião, e que provavelmente vai aumentar muito as suas chances de sucesso frente a uma negociação comercial com o cliente. E aí eu pergunto, o que te impede de vender? Anota essa provocação. O que está me impedindo de vender hoje? Quais são as coisas que estão me impedindo de vender hoje? Será que é o meu posicionamento? Será que é a minha autoimagem? Será que é o jeito que eu estou vestido? Será que é a minha oratória? Será que é a minha convicção?
Será que é o meu conteúdo? Mas não no sentido de se boicotar e se flagelar e você se achar o pior espécie do planeta. Falando no seguinte sentido de poder avaliar isso e melhorar essas táticas, sabe? Mas o que te impede de vender melhor? De vender, beleza. Mas eu preferiria ter 3 clientes no ano, 3 projetos que me rendessem muito bem, do que ter 1000 clientes. O que é preferível? Você ser como se fosse uma grife famosa, em que os pedidos são feitos com antecedência, você cobra o ticket que você quer, é tudo artesanal, você ganha muito, trabalha de uma forma razoável, uma forma justa, tranquila, gostosa, assertiva, ou se matar de trabalhar, vivendo parecido na roda dos ratos, tendo que vender a sua hora, perdendo completamente a sua qualidade de vida, não podendo fazer os seus horários, não podendo escolher na hora que você quer fazer as coisas, não tendo mais liberdade para poder viver, para poder empreender. É super importante, né? O que nos impede de vender melhor? Eu apresento para vocês aqui uma imagem aérea da cidade de Marrakech, no Marrocos. Foi uma cidade que eu permaneci cerca de 2 meses no ano de 2021. E essa é uma praça com um nome bem difícil, que agora eu nem me recordo de cabeça, mas é a praça mais famosa lá do centro da cidade de Marrakech, no Marrocos. E nessas barracas, elas ficam abertas praticamente mais de 12 horas por dia. Por exemplo, das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite. E ali, a principal, principalmente nesse centro aqui, os principais comerciantes são ou barraquinhas de comida, mas principalmente barraquinhas de suco. De suco. E por que eu trouxe esses casos aqui para vocês, para a gente se inspirar nas técnicas de vendas? Porque eu tive a oportunidade de passar por diversos países de descendência árabe. E provavelmente você já escutou alguma vez o quanto que os árabes são excelentes comerciantes, são excelentes mercadores, são excelentes negociadores. E como que a gente pode aprender com esse povo árabe? Eu lembro que entre os países que eu passei estavam a Turquia, o Egito, o Marrocos, todos eles, né, com um viés islâmico, uma cultura bastante rígida, mas um povo bastante ágil, bastante expert no mundo das vendas. E essa fotografia, gente, é exatamente em uma das noites que eu fui para essa praça central de Marrakech a jantar. Eu peguei lá uns espetinhos de carne e me chamou bastante atenção, né? Vocês podem perceber ali nas imagens que tem pessoas com máscara, não só porque estavam atendendo, mas porque ainda era época de pandemia. Eu tenho outras fotos desse mesmo dia, né? Bastante mulheres de burca ali. Se não está de burca, provavelmente são turistas, né? E aí me chamou a atenção esse casal com as menininhas gêmeas vestidas iguais, tá? E eu estava ali jantando, né? Era um lugar que eu passava todo santo dia, cerca de 2 meses, quando eu estava no Marrocos, e me gerou uma série de... Eu sou uma pessoa que eu sempre procuro aprender algo no lugar que eu estou. Sair do modo racional, do modo operacional e dizer assim, cara, o que eu estou aprendendo aqui? O que está acontecendo aqui? E justamente por ter falado para vocês, né, como o povo árabe, eles são muito bons em vendas, em negociação, isso me acabou gerando muito aprendizado, que eu trouxe para minha vida de lá para cá, de 2021 para cá. Tá? E ali tem fotografias feitas com o meu antigo celular, né, o meu Xingling Xiaomi, da barraquinha de suco. Tá? E à direita tem as famosas vielas. Essas vielas são estreitas e tem comércio de tudo que vocês possam imaginar. Inclusive motocicletas e bicicletas passam por você ali de repente. Você tem que ficar muito atento. Né? E na barraquinha de suco, é muito comum, né? O cara espreme o suco na hora ali, na sua frente.
E se você prestar atenção demais ali na higiene, talvez você desista de beber esse suco. Então, o que os olhos não veem, o coração não sente. Tá? Mas, como é um lugar turístico, eles têm o hábito de passar 10 ou 20 dirhams para as pessoas. Essa é a moeda local lá do Marrocos. E que, se você for converter para o real, não é um valor assim tão barato. Só que o que acontece? Depois que eu peguei a manha de negociar, era muito comum eu parar na frente de uma barraca, todos eles chamam você. Todos eles oferecem suco para você. É quase insuportável passar na frente dessas barraquinhas lá no Marrocos. Todos eles vão ficar gritando, chamando você para você beber o suco na barraquinha deles. Tá? Tanto que algumas eu já chegava rindo, assim. Eu já chegava rindo. Aí eu parava na frente, aí eles me ofereciam. Aí eles falavam o preço. Eu dizia, não tenho. Eu dizia que não tenho. E às vezes eu ia negociando. Não, 5 eu bebo. Não, aí o cara não queria vender. Ficava aquele cabo de guerra, sabe? E teve várias situações que eu chegava a conseguir por 5 vezes menos o valor do suco. Chegava a beber suco muito barato lá, tá? E tinham de várias frutas, né? Tinham de frutas que todos que vocês possam imaginar. Então, acabava se tornando tão barato tomar suco lá, mas pelo poder de negociação, o poder de barganha, sabe? Eu aproveito aqui esse momento para perguntar para vocês. Quem aqui, na época da escola, quando era criança, já participou de uma peça de teatro? Quem de vocês aí já participou de uma peça de teatro? Sandro já? Sandro não? Então, independentemente de quem já participou de uma peça de teatro, eu vou passar um desafio para vocês fazerem. Pode ser na empresa de vocês ou até mesmo na casa de vocês. Simulem uma situação de compra e venda, mesmo que seja com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu pai. Simulem uma situação de compra, sentem juntos num lugar e simulem, façam como se fosse uma peça de teatro. Quem vai ser o vendedor, quem vai ser o comprador. Simulem isso. Treinem as objeções. Não, está muito caro. E deixa acontecer, para ver o que vai acontecer. Soa interessante para vocês? Por que vocês não fazem isso, cara? Se um time de futebol que treina para a Copa do Mundo, eles treinam para chegar entrosado dentro do campo e arrasar, por que eu não posso sentar numa mesa e fingir uma situação de compra e venda e dizer, não, está muito caro. E deixa rolar. Por mais que fique aquele silêncio absoluto na mesa. Vou começar a rir aqui e tal. Não, deixa rolar. E continua. Perseverem nessa dinâmica de compra e venda. Vocês vão ver o quanto que o nosso cérebro começa a procurar uma maneira de contornar a situação, de quebrar objeções. Nós precisamos treinar em ser excelentes vendedores. Quem não sabe vender está em desvantagem. Então foi um aprendizado muito grande que eu tive aqui nos países árabes que eu passei. E isso me concedeu um poder muito grande até hoje para entrar em outros países. Dependendo do caso, se não é uma franquia com preços tabelados, eu sempre consigo mais barato. Sempre. E aqui, ó, tem mais algumas batinhas, lâmpadas. Então foi muito legal, né? Foram, 60 dias lá de muito aprendizado. Eu passava por aí todo dia. Então teve muito aprendizado lá no Marrocos. E aqui tem uma fotografia minha em Istambul, na Turquia, que vocês até podem ver como eu estava magro ali, né? Isso aí foi provavelmente em agosto de 2021. E eu entrei numa barbearia para, não sei se eu fui cortar o cabelo ou cortar o cabelo e fazer a barba. Eu sei que a barba acho que eu fiz, né? E aí você imagina que louco, né, cara? Você entrar numa barbearia em Istambul falando inglês. Esse senhor não entendia quase nada de inglês, mas a gente conseguiu estabelecer uma comunicação e ele me trouxe ali um clássico cafezinho turco, né? Eles têm um café bem diferente lá, que eles bebem na Turquia, inclusive no Egito, é muito parecido.
Ele é fervido direto num bulizinho de metal, em que o pó de café fica embaixo fervido ali dentro do mesmo recipiente, né? Totalmente diferente do nosso jeito de fazer e passar café e beber café, né? Então também são recordações muito legais que eu tenho de dezenas de países aí em que eu consegui estabelecer uma conexão, realizar uma situação de compra e venda, barganhar preço, economizar, porque a minha jornada era longa, nunca sabia quando eu ia voltar para casa, então precisava preservar os meus recursos, né? Mas acabava fazendo aí uma certa amizade e tendo vários contatos em diversos países do mundo. E aqui o spin selling. Como que eu vou usar o spin selling no meu negócio, no meu dia a dia, no meu relacionamento com os meus seguidores? Fazendo a minha oferta, fazendo o meu pitch de vendas, oferecendo, quem oferece vende, tá? E o spin selling, para quem não conhece, é uma técnica consagrada de vendas que trabalha muito bem o momento de compra que o seu cliente está. Ele é inspirado em cada inicial do seu nome, conforme a gente vai ver a seguir, tá? Tem um livro, tá? Muito bom, de spin selling, eu recomendaria a todos comprarem esse livro. Aqui, claro, eu trouxe de uma forma bastante sintetizada para vocês o que é a técnica de spin selling, mas que vocês jamais podem esquecer de fazer isso frente a um cliente que está conversando com você. Você vai passar pelas letras do spin selling: situação, problema, implicação e necessidade, tá? Se você fizer isso durante a sua abordagem comercial de uma forma para o cliente inconsciente, mas para você é consciente, as suas chances de fechar esse negócio são muito altas. Por quê? Você vai pedir para o cliente contar um pouco sobre a situação que ele enfrenta no negócio dele hoje. Ou seja, você está fazendo ele lembrar da situação em que ele se encontra. Tá? E a mesma coisa que o problema, peça para ele contar como surgiu o problema. Mais uma técnica para reforçar na mente dele que ele tem aquela dor. Sabe? A implicação do impacto negativo de ele não resolver o problema. Tá? E por fim, a necessidade. Fazer com que o cliente entenda o quão valiosa é a solução que você está oferecendo para ele. Gente, são 4 letras, é muito simples, spin selling, tá? Você passa por situação, problema, implicação e necessidade, lembrando o teu cliente de todas as dores que ele tem. Consequentemente, hoje para mim já é tão espontâneo fazer isso numa reunião comercial, aliado à minha competência técnica, à minha experiência, que eu vou passando por esses tópicos durante a conversa e parece que o cliente vai se sentindo convencido de fazer negócio com você. O inconsciente dele pensa: esse cara é bom no que faz, ele tem entusiasmo, mas ao mesmo tempo você está trabalhando na mente dele a necessidade dele resolver o problema. E você não vai deixar a venda escapar pelas mãos. Então, em alguns casos, é muito importante que a gente leve, treine, esteja decorado na nossa cabeça as iniciais do spin selling. Pô, agora eu vou lembrar ele da situação que ele se encontra. Pô, mas agora eu vou fazer ele lembrar do problema. Tá, mas agora eu vou reforçar com ele a implicação de ele não fazer isso. Entendeu? E por fim, eu vou mostrar a necessidade que ele tem. Né? É um macete simples, mas muito poderoso. A microlearning, ela ativa um gatilho de reciprocidade. Você já está se sentindo mais seguro de si em relação à tua atuação dentro do digital. Você já virou um blogueiro enlouquecido, já está mostrando o teu lifestyle, já assumiu essa identidade de empreendedor digital, tá? Sem se importar com piadinhas. Foda-se, tá? É o seu trabalho. Quem fala isso não paga os seus boletos e não banca os seus momentos de diversão e lazer. Não tem coisa melhor no mundo quando você está em outro país, tomando uma taça de vinho, de espumante, jantando num lugar muito bacana e que você olha para você mesmo e diz: eu me coloquei aqui. Eu me coloquei aqui. Eu mereço esse momento que eu estou vivendo aqui hoje. Quando foi a última vez que você praticou o merecimento de algo muito bacana que você estava vivendo na sua vida? Você estava dizendo assim: caraca, eu mereço isso.
Quando foi a última vez que você praticou isso? Talvez você nem lembra. As pessoas parece que se acostumam mais a só levar bolada nas costas, a só alimentar notícia ruim, mas quando acontece algo muito bom, a gente tem que se acostumar às coisas boas acontecerem. Sabe? A gente tem que celebrar, igual no outro encontro. Convoquei vocês, tragam suas taças de cristal. Não deixem elas em prateleiras, tomando poeira, para tirar só quando aniversário, Natal, Ano Novo. Sabe, a gente está nutrindo a nossa mentalidade de escassez, de pobreza. E não é para isso que a gente está aqui. Então vamos lá, né? As microlearnings, elas são oportunidades ideais para você mostrar a sua experiência e gerar mais conexão com o público. Além do conteúdo que você gera gratuitamente em seu feed, são aparições do seu lifestyle diário. Você também poderá preparar uma aula ou live, né, de 30 minutos para mostrar ou ensinar algo. Então, depois que passou a pandemia, eu vejo que o pessoal se acomodou um pouco assim, não está mais tendo tanto live, lançamento e tal. Mas você tem que acreditar no teu, não tem que ficar preocupado muito com o que os outros estão fazendo, né? E aí você pode dar para eles, né, uma ferramenta poderosa para elas botarem em prática e saírem entusiasmadas dessa aula. E, consequentemente, isso vai fortalecer a tua marca pessoal. E metas SMART. A gente precisa seguir as metas SMART. Talvez todo mundo aqui nessa aula já escutou falar, ou já aprendeu, ou até já colocou em prática as metas SMART. Mas a gente precisa falar do óbvio. O óbvio precisa ser dito, né? Elas precisam ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, né? Eu preciso, que nem está aqui, ó, elas precisam ser relevantes e elas precisam ser temporais, ou seja, eu preciso atingir ela num determinado tempo, tá? Ela vem de inglês, esse termo das metas SMART, ela vem de inglês, né? O S, specific, né? Elas têm que ser específicas, o que eu quero alcançar com elas, tá? Quem será ou quem serão os responsáveis por ela, onde ela será realizada, como ela será conquistada, por que ela deve ser seguida, tá? E measurable, olha aí, ó. Precisamos conseguir medir as metas, ou seja, elas têm que ser mensuráveis. Como saber se a meta foi alcançada se não temos um parâmetro, um número? Qual é o resultado esperado? Quanto tempo será necessário para alcançar a meta? Attainable, né? Ela realmente é alcançável? Ela é atingível? Metas irreais geram frustração e colocam todo o projeto em risco. O bom senso inicial conta muito. Você acredita que é possível? Elas precisam ser relevantes, ou seja, a gente tem que criar estratégias para que os resultados sejam alcançados. Quanto mais relevante for a meta, mais motivo você estará para o objetivo. Tá? Quando ela não é importante e não vira prioridade, portanto, ela tem que fazer muito sentido para você. Senão, se não for relevante, você vai engavetar ela logo e vai desistir. Ela tem que ser muito relevante. Tá? E o time-based, né? Ela tem que ser temporal. Ela precisa ter um prazo para poder ser cumprida. Tá? Toda meta traçada deve ter um prazo. Se isso não acontece, vira bagunça e nada é alcançado. Passa um ano e nada mudou. Então ali tem um exemplo da época que eu escrevi o meu e-book Surreal. Eu queria criar um livro que ajudasse as pessoas a se reconectarem com suas virtudes e transformar isso numa fonte de renda através de uma marca. Com isso, pretendo ter um aumento de 20% na minha receita do mês em questão, além de possuir mais um produto novo para oferecer e fortalecer meu posicionamento. Minha estimativa de prazo para isso é desenvolver durante um mês todo o seu conteúdo, artes e diagramação. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Eu cumpri. Eu criei esse produto e lancei ele. E ele existe até hoje. Então ali está destacado em negrito exatamente os tópicos, né, de ser específicas, mensuráveis, atingíveis, alcançáveis, né, relevantes e temporais. E eu não podia deixar de trazer essa grande máxima aqui para o nosso encontro, que é vendas curam tudo. Você já parou para refletir? Uma empresa sem vendas é igual o filme do King Kong sem o gorila. É igual o futebol sem bola. Em muitos casos, os departamentos comerciais das empresas
são onde as pessoas têm a melhor remuneração. Por quê? Porque todo o restante da cadeia acontece porque existem essas pessoas fantásticas que são os vendedores. E eles merecem ter esse prêmio, esse mérito deles por fazer a cadeia de produção acontecer. Por fazer com que o cliente compre a nossa empresa, compre o nosso serviço, né? E não tem coisa melhor na vida do que quem tem negócio, quem gerencia o negócio sabe o quanto que é gostoso saber que está entrando muito dinheiro, as coisas estão indo muito bem, eu estou conseguindo reinvestir o dinheiro, eu estou conseguindo me realizar na minha vida pessoal, estou conseguindo comprar uma roupa nova, melhorar um carro, conseguir viajar para um país diferente. Qual foi a primeira pergunta desse encontro? Como é que a gente realiza os nossos sonhos? Parem de romantizar a pobreza. Parem de ter dificuldade de lhe falar sobre dinheiro. Parem com esse medo do julgamento de que as pessoas vão chamar vocês de materialistas. Essas pessoas não pagam as suas contas. A gente precisa ter intimidade com o dinheiro. A gente precisa saber governar o dinheiro. Quem não governa o dinheiro é governado por ele. E aí você prefere o quê? Você viver uma vida de escravo ou uma vida de liberdade? Se você não construir a sua prosperidade, você vai eternamente viver sob os termos dos outros, menos os seus. Você não vai construir uma vida sob os teus termos. Então, por isso que a gente tem que ter essa garra, essa certeza sobre as vendas. Eu ser um bom comunicador, eu conseguir transmitir a minha mensagem com que ela seja bem compreendida e que as pessoas tenham desejo de fazer negócio comigo. E eu vou passar para vocês 4 passos para vender melhor. Vamos ver a seguir. Primeiro, o ganho de performance. Como é que eu posso ter mais performance? Primeiro, ajustando a tua mentalidade. Eu já acabei de dar aqui uns spoilers para vocês. Não adianta nada eu mirar em resultados se eu estou totalmente desalinhado por dentro. Tá? Por isso é importante entender e acolher a sua mentalidade. Mas essa mentalidade de vitória, não de derrota, não de miséria. Você precisa ser aquele cara que consegue visualizar onde você vai chegar. Entendeu? Lembra do episódio do Arnold Schwarzenegger que eu sugiro para vocês assistirem? Entendeu? Esse poder de visualização, de cristalização onde você vai chegar. Vai ter um rumo para isso. Mas é importante que você ajuste a tua mentalidade. Que você não desperdice o seu tempo, que é um ativo valioso que não volta mais, você não desperdice sua energia, você não desperdice o seu conhecimento com pessoas que não valem a pena. Diga-me com quem andas e te direi se vou junto. Entendeu? Já dizia a mãe do Kiko, a dona Florinda, venha tesouro, não se misture com essa gentalha. Né? Então, quando a dedicação para as vendas é pequena, as vendas serão pequenas. É simples assim, tá? Qualquer pessoa que se dedicar a isso melhorará o seu comportamento em relação às vendas. Por que está todo mundo lascado aí fora? Porque nós temos um sistema de ensino que despreza a mentalidade empreendedora, despreza as vendas, despreza outras disciplinas como finanças, inteligência emocional, e aí você quer esperar que os seres humanos brasileiros tenham êxito na sua vida? É isso? E é possível aprender essas técnicas, é possível desenvolver essas técnicas. Né? Você tem plenas condições de aprender a ser melhor, de evoluir, de olhar para trás e dizer, caraca, meu, senti até uma vergonha. Caraca, olha lá, putz, olha o jeito que eu falava, olha o jeito que eu me vestia, e tá tudo bem. O mundo por si só já é um mundo que evolui, né? Antes mesmo de talvez de nascer o homem, o mundo já tinha esse teor evolutivo, né? E nós fazemos parte da natureza. Então, por isso que é importante ter foco. E algumas pessoas só se conscientizam que vendem pouco quando descobrem que dedicam menos de 5% de tempo para isso. E o que fazer para gerar grandes resultados? Sair do conforto. Quando a gente não muda, é sinal de que o prego na bunda não dói o suficiente ainda. Tá bom assim. Tô tomando surra da vida, deixa levar. Vamos ver onde é que vai dar. Conseguiram
me convencer a ser assim. Eu nasci assim, eu não vou mudar, entendeu? Então, a gente tem que se desafiar. Pô, eu gosto de usar como exemplo, se há 3 anos atrás alguém me dissesse, cara, você vai cruzar os 4 continentes do planeta e não sei se eu acreditaria. Mas chegou um momento da minha carreira que eu estava tão puto, mas tão puto, mas tão puto com a vida que eu levava, que eu falei, chegou o momento dar o all-in no jogo. Chegou o momento de eu virar a mesa. Chegou o momento de eu sair completamente da minha zona de conforto. E eu levei, foram 2 expedições. A primeira foram 310, a segunda foram 111 dias. Então foi 101 dias, foram 411 dias, as duas, absolutamente sozinho, nos últimos 2 anos, aí, em 12 países diferentes, né? Vocês imaginem quantas situações desafiadoras eu devo ter tido aí por todos esses lugares que eu passei. E aqui, para provocar vocês, ó, se você não quer ter a mesmíssima vida que tem hoje, terá de fazer coisas diferentes para evoluir e crescer. Conviva com pessoas que te desafiem, te estimulem. Conviva com pessoas que te desafiem. Se eu entro numa sala e tem 4 medíocres, agora eu sou o 5º medíocre. Eu vou me conformar com aquela situação. Entendeu? Então é importante que a gente tenha esse olhar de superar, de quebrar a bolha, de furar a bolha, entendeu? Como construir a confiança em si mesmo? Porque aquele cara que é convicto, ele vai ser julgado pelos outros. Porque muitas pessoas queriam ser como ele. Vão dizer que ele é narcisista, vão dizer que ele tem autoestima alta demais, vão falar isso e aquilo. Para tentar destruir a segurança dele. Quem que gera os resultados dele? Ele é vítima das circunstâncias? Ele é vítima do mundo? Ou ele é capitão do seu destino? É ele que constrói os resultados dele. Por que eu tenho que ligar um foda-se para as críticas? E praticamente 100% dos casos, quem critica nunca fez melhor e nunca vai fazer melhor. Pode observar. Então, como que eu vou construir essa confiança em si mesmo? Posso dar uma dica para você? Sendo abusado, sendo ousado. O mundo é dos ousados. É das pessoas que simplesmente perderam o medo de ser feliz, de comunicar, de passar a sua ideia, de ter orgulho de mostrar o seu negócio. O mundo é dos ousados. E para isso a gente vai treinar a nossa comunicação verbal. Como é que eu posso treinar minha comunicação verbal? Como é que eu posso ter mais energia? Como é que eu posso ter mais rotação? Como é que eu posso melhorar essas interações humanas? Né? E eu vou ter mais êxito se eu tiver clareza, articulação e persuasão. Então aqui, percebam como eu usei várias palavras-chave que vão me transformar num melhor comunicador. Antes falei para vocês, treinem uma situação de uma forma teatral, em casa, ou no próprio negócio de vocês, finjam uma dinâmica de vendas. Quando eu fiz o curso da ONU, gerenciado no Brasil pelo Sebrae, o Empretec, a gente teve uma dinâmica dessa lá dentro. Todo mundo começava a rir na hora. Todo mundo ficava envergonhado. Só que a gente teve essa dinâmica para treinar uma situação real de vendas. Eu fiz esse curso em 2009, né? Há muitos anos atrás, há 14 anos atrás. Mas me trouxe uma série de habilidades. E eu estava no meu 2º ano de empresa. Então vocês pensem, tá? Treinando a comunicação verbal, clareza, articulação e persuasão. E ao mesmo tempo vocês vão identificar ações produtivas e ações improdutivas, tá? Descubra e pontue quais ações você é mais produtivo, onde você é melhor, tá? Onde você emprega melhor a teoria de Pareto, onde vai menos esforço e gera mais resultado. Seja um essencialista, aquela busca disciplinada por menos, porém melhor, tá? E quando você descobre isso, você pode fazer a ação estratégica por mais tempo e mais vezes, turbinando resultados. Ou seja, aquilo que você é muito bom, você vai começar
turbinar alguns resultados, né? Você está no lugar certo. E as ações improdutivas, né? Criar algumas possibilidades para que essas ações ruins identificadas sejam eliminadas. Ou você as torne produtivas, o que é meio raro acontecer, sabe? Pois elas podem estar tomando muito o seu tempo. Aquelas tarefas mais operacionais que você pode seguramente delegar para alguém. O que foi produtivo no passado e que por algum motivo não é mais feito e eu poderia voltar a fazer? Item 3. Parece ridículo eu ter que lembrar isso, mas sobre o produto. Um bom vendedor é aquele que conhece intimamente, de trás para frente, o seu produto, né? E é algo que define a abordagem, entendeu? Mas você conhecer muito bem o seu produto te ajuda a realizar qualquer quebra de objeção. E é super importante conhecê-lo muito bem, o modo como o cliente gosta, sob o olhar dele, tá? Entender como ele vê o seu produto. Assim, cria toda a sua comunicação de forma alinhada. Benefícios. As pessoas compram o que elas vão ganhar com aquilo. Lembra do círculo de ouro? E qual problema o seu produto resolve? Saber contar de diferentes formas como você resolve esse problema. E o item 4, o mapa de quebra de objeções. Esse aqui é algo muito interessante, tá? Parece simples, mas é algo que quase ninguém faz. É uma espécie de engenharia reversa. Você vai tentar fazer o processo de trás para frente. Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai montar um mapa de quebra de objeções. Por que o cliente não fecha? Por que a venda escorreu pelas minhas mãos? E por fim, quais dúvidas ele apresentou? E começa a mapear isso. Vocês vão ver como que você torna o processo mais claro, você faz essa engenharia reversa, tá? Em alguns níveis é até legal perguntar para alguns clientes que não fecharam, dizendo que você quer ajudar mais pessoas e você está melhorando os seus processos, mas que você queria entender, até para melhorar o seu processo de vendas, a sua oferta e tal. Muita gente tem vergonha de fazer isso, justamente para um cliente que nos rejeitou, não quis fechar negócio e tal. Mas o cliente não ter fechado dessa vez contigo não quer dizer que ele nunca vai ser teu cliente, sabe? Tudo isso anotado te fará ir mais preparado para a próxima venda. Faz sentido para você? Vocês estão vivos aí? Tamo aí, tamo aí. Já estamos aqui quase no final do encontro. Então, quais são as habilidades necessárias para o sucesso profissional? Quais são as habilidades para eu dominar a arte das vendas e me tornar um grande vendedor da minha própria marca e conquistar o mundo, conquistar o universo, conquistar tudo que eu sempre sonhei na minha vida? Quais são essas habilidades que eu preciso melhorar para ter mais êxito? E aqui, gente, tá um checklist mastigado para vocês olharem para si mesmos e perceber esses 10 tópicos e se questionar como é que está a minha comunicação verbal, mesmo ao vivo com as pessoas numa reunião, como é que está a minha comunicação verbal nas redes sociais, como é que está a minha autoconfiança, quanto que eu confio em mim mesmo, como é que está a minha autoimagem, aquele antes e depois. Esses dias eu postei no meu feed ali um contraste de um vídeo meu de 3 anos atrás e um vídeo meu hoje. A mudança de postura é completamente nítida. O jeito de ser, segurança no olhar, na gesticulação. Como é que está minha autoimagem? Como é que eu era? Como é que eu sou hoje? Adaptabilidade. Vão haver contratempos, vão haver, às vezes, situações que pertencem ao macroambiente de marketing. Aquelas que eu não domino, e eu preciso me adaptar rápido, né? O mundo, a natureza daquele que se adapta mais rápido a uma situação um pouco adversa, né? 5, networking. Como é que está o meu networking? Eu estou uma pessoa que está enclausurada dentro de casa, ou eu estou visitando feiras, eu estou participando de jantares empresariais, eu estou indo para congressos, eu estou aprendendo algo novo, eu estou expandindo o meu network, ou eu estou só usando o Instagram para ver a vida dos outros, né? Resiliência. Putz, cara, esse aqui é um dos mais importantes desses 10, hein, cara?
capacidade de tomar porrada e não desistir. A vista de cima, quanto mais alta, é melhor. Só que quantas pessoas estão dispostas a tomar muita porrada na vida e chegar lá em cima? Poucas. Pouquíssimas. É mais fácil, né? Tá tão gostoso aqui. Vou sentar aqui, vou ver o Netflix, vou comer uma pizza, vou engordar, vou tomar uma cerveja. Eu sempre falo, cada um se mata à sua maneira. Só que você tem jeito de ter um lifestyle que vai te trazer mais resultado. E contra resultados, a opinião pouco importa. 7, habilidades técnicas. Aqui é a mais óbvia, assim, a genuína. É aquela que você é bom. É aquela que você disse assim, não, se eu estou oferecendo isso para o mercado e já validei isso, já estou ganhando dinheiro com isso, porra, porque o mercado reconhece que eu sou bom nisso. Entendeu? 8, inovação e criatividade. Eu estou inovando, eu de vez em quando estou trazendo uma novidade para a galera. Como é que tá o meu poder de criar coisas novas? Né? 9, igual diz o Ícaro de Carvalho, me dê 10 anos. Todo mundo quer resultado em 1 ano, em 2 anos. Você não transforma um corpo em 1 ano, em 2 anos. Aliás, né, essa é uma das únicas coisas que o dinheiro não compra, é um corpo. Você transforma ele, um corpo de verdade, né? Não esses corpos plásticos que tem por aí. Então, assim, a gente precisa de um tempo, igual eu falei do Joel J. Quando que foi a primeira vez que ele mergulhou na piscina? Quando foi a primeira vez que ele ganhou uma medalha? Uma medalha significativa. Visão de longo prazo. Eu preciso ter essa visão de longo prazo. E, por fim, a autenticidade. A gente nunca perder a nossa essência, ter a capacidade de nos mantermos fiel a nós mesmos. Sabe, eu vejo que algumas pessoas querem vestir um personagem que não existe e tal. E, principalmente dentro da internet, você não consegue sustentar o personagem durante muito tempo, cara. Então, assim, a autenticidade conta muito, assim, ó, para você ter resultados. Então, aqui está o checklist, tá? Para vocês tomarem nota e estudarem isso. Eu acho que a aula teve momentos com bastante provocações para que vocês saiam daqui e treinem. Vocês lembrem disso, do Pacto de Ulisses, tá? Do spin selling, entendeu? Das metas SMART, das dinâmicas de vendas, porque o importante é que vocês consigam alavancar e tornar mais previsíveis aí as vendas de vocês. E por fim, aquela chicotada do bem, quem sabe vender nunca ficará pobre. Essa é uma frase que eu repito muitas vezes e talvez vou repetir até o final da minha vida. Quem sabe vender nunca ficará pobre. As pessoas, um ladrão, um governo, pode tomar qualquer coisa de você, mas elas só não podem roubar a tua alegria, o teu conhecimento e a tua mentalidade. Então, nunca permitam que fatores externos sequestrem a tua mente, enfraqueçam você e façam você acreditar que você não é bom o suficiente e não tem conhecimento suficiente para seguir em frente. Porque se você se tornar um excelente comunicador, saber transmitir a sua mensagem com energia, com clareza, com persuasão, consequentemente você vai vender. E quem sabe vender nunca ficará pobre. E aqui, só para vocês conseguirem também tangibilizar, nem tem a Ásia. Aqui são muitos lugares no planeta onde eu consegui colocar um pin, cidades que eu estive ao redor do mundo. E nem eu acredito nisso. Quando eu olho para esse mapa, nem eu acredito que eu já estive em todos esses lugares. Por que eu trouxe esse slide no final da aula? Por causa do primeiro slide. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. E tem uma outra frase que eu já repeti no outro encontro, que é: o homem é do tamanho do rastro que deixa pelo mundo. Então, acreditem no projeto de vocês, acreditem no projeto de longo prazo de vocês, mantenham-se fiéis com o Pacto de Ulisses, não desistam, trabalhem a resiliência, trabalhem a adaptabilidade, trabalhem a comunicação verbal, trabalhe a sua postura, a sua segurança, a sua autoconfiança, a sua autoimagem.
Eu tenho convicção que isso vai fazer toda a diferença aí no dia a dia de vocês. E aqui mais algumas fotos aí, que são grandes recordações que eu tenho para o resto da minha vida. Talvez há uns 10 anos atrás eu nunca ia imaginar que eu ia visitar tantos países num curto espaço de tempo. E quanto que é gostoso viver essas experiências. Para a gente finalizar, alguns desafios aí. Vocês vão iniciar algum tipo de conversa com algum seguidor e procurar documentar a que teve interações, solicitação de proposta ou até resultados. Quem oferece, vende. Vocês vão pegar alguns seguidores e nesse espaço de tempo, entre hoje e a próxima quarta-feira, vocês vão oferecer. Eu só aceito que vocês voltem aqui e digam, Alexandre, funcionou. Eu ofereci para 20 pessoas, mas 4 fecharam comigo. E eu tenho certeza que vocês vão aqui comemorar muitas vitórias, tá? Montar o mapa mental, um mapa com quebra de objeções, com as devidas respostas, né? Para usar com futuros clientes. E uma dica ali, assistir o documentário no Netflix, O Dilema das Redes, que vai fazer um boom na cabeça de vocês, mas não se assustem, vale a pena ver esse documentário aí, que ele é bem disruptivo, tá? E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um belo encontro aqui do Clube do Branding, além do digital. Eu espero que vocês aproveitem muito essas dicas que eu trouxe aqui nessa aula e eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Até lá.